Hello students, I'm teacher Andrea and I'm here for one more English class. Hoje a nossa aula número 15. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa se cuidando e não esqueçam, façam as atividades, assistam às aulas e acessem o Google Classroom. Lá tem mais atividades para vocês reforçarem o conteúdo que foi ensinado aqui. Então não deixem de fazer as atividades. Vamos começar recapitulando um pouquinho sobre a aula anterior. Vocês lembram que a aula passada eu falei sobre online newspapers. São aqueles jornais online publicados na internet e ele pode ser a versão de um jornal que foi impresso. Nós conversamos sobre as vantagens, as desvantagens do jornal online. E também conversamos sobre relative pronouns. Eu trouxe algumas notícias online para a gente analisar o uso desse pronome dentro das notícias. E para a aula de hoje, nós vamos estudar comic strip, que são as tirinhas. Vamos falar também sobre o first conditional, que são aquelas orações que expressam condições, e também os prefixos, que também já foram estudados em outras aulas e hoje nós vamos rever esses assuntos, para que vocês possam assimilar bem esses conteúdos. So, start now! Eu trouxe aqui para vocês a definição do comic strip, das tirinhas, e ela diz assim, ó, a comic strip is a sequence of drawings arranged in interrelated panels to display brief humor or form a narrative, officialized with testing balloons and captions. Então, olhem, a tirinha é uma sequência de desenhos que estão interrelacionados em formas de painéis e que elas podem trazer um humor ou então em forma de uma narrativa, tá? Pode ser apresentada em forma de uma narrativa. Ela pode vir em série, ser uma série de tirinhas ou também ela pode vir com textos em balões ou então com legendas. Strips are written and drawn by a comics artist or cartoonist. Então, as tirinhas elas são escritas e são desenhadas por um artista, né, de tirinhas ou então por um cartunista. Confesso para vocês que com essas aulas online eu tenho pesquisado bastante as tirinhas, tenho procurado bastante na internet e olha, estou me apaixonando por elas. As tirinhas são muito interessantes. Então eu gosto bastante da do Garfield. Os personagens, eles têm características e essas características aparecem em quase todas as tirinhas. São divertidas, é uma forma muito legal de você aprender e aperfeiçoar o seu inglês. Então, se você tiver curiosidade, procure lá na internet. Tem várias tirinhas em inglês, são fáceis de entender, fácil de fazer a leitura e você vai se divertir aprendendo inglês. Eu trouxe essa do agar. Eu já falei sobre o agar na aula passada com vocês, né? Nós temos aqui, ó, o Agar, ele é um personagem da tirinha, que ele é o chefe da família, de uma família vikings, ele é um guerreiro e ele sempre está buscando participar de guerras, conquistas, e ele é assim muito comelão, gosta de beber cerveja, e ele tem uma característica própria, né? Ele não gosta de ser cobrado em relação à sua saúde ou restrição alimentar, coisas do tipo. Então aqui nós temos assim, ó, Agar, if you don't change your lifestyle, I won't be your doctor much longer. Então ele está fazendo uma consulta no médico e o médico diz para ele, olha Agar, se você não mudar o seu estilo de vida, eu não serei o seu médico por muito tempo. Quando ele chega em casa, a esposa dele, a Helga, pergunta, What did Dr. Zul say? O que o Dr. Zul falou? E aí ele diz, He's thinking of getting out of the medical profession. O doutor, né, ele está pensando em abandonar, em deixar a profissão de médico. Então,
aqui vocês vão responder essa pergunta, ó. By reading the comic strip, it is correct to affirm that Agar... Então, lendo essa tirinha, é correto afirmar que o Agar thought the doctor was kidding him, que pensou que o doutor estava brincando com ele. Ou misunderstood what the doctor said, não entendeu o que o médico disse. Então, vou deixar um tempo para vocês responderem, releiam a tirinha, pensem na resposta, em seguida nós voltamos para conferir. Let's check. The correct answer is misunderstood what the doctor said. Então, o que acontece? O médico disse que não seria médico dele por longo tempo, porque se ele não mudar o estilo de vida, ele vai morrer logo, né? E ele entendeu tudo errado. Entendeu que o médico deixaria de ser médico, né? Então, aí está o humor da tirinha, né? Na verdade, ele entendeu errado porque ele não quer mudar o estilo de vida dele. Nós vamos fazer uma revisão agora sobre o conditional sentence. Nós temos ali a estrutura. Ó. Primeiro eu tenho a if clause e depois a main clause. A primeira indica uma condição e a segunda indica o resultado. It's not important which clause comes first. Não importa qual frase venha primeiro, se é a da condição ou do resultado. Então, se nós podemos fazer essa mudança, ó, trazer primeiro a main clause e depois a if clause. O resultado e a condição. A ordem das frases não faz a diferença. Você pode usar como achar melhor. E aqui, first conditional, eu trouxe a estrutura para vocês. Na frase que indica a condição, nós vamos usar if e o simple present.
E na segunda frase, que é aquela que vai expressar o resultado, ou caso ela venha primeiro, a gente vai usar o simple future, que é o uso do will e o verbo. Olha o exemplo que eu trouxe da tirinha que acabamos de ler. Agar, if you don't change your lifestyle, I won't be your doctor much longer. Então aqui nós temos o verbo empregado na forma negativa. Então prestem atenção ali, ó. If you don't change é a frase da condição. Então nesse caso eu estou usando o verbo no presente simples na forma negativa. Por isso então eu uso don't change. E na segunda frase, I won't be your doctor. Eu não serei o seu médico. Ó, aqui nós estamos usando will junto com not, na forma negativa. Então, won't. Resumindo, no negativo eu vou usar simple present, don't or doesn't e o verbo. E no futuro simples nós vamos usar o won't, que é a abreviação do will com not. Trouxe aqui uma atividade sobre o first conditional para vocês. E agora, ó, making sentence. Vocês vão formar frases usando o first conditional. Isso dentro de uma comic strip. Então, vocês vão escrever uma comic strip usando o first conditional. Então, vocês vão completar essa comic strip com essas frases que estão ali. Eu vou deixar um tempo para que vocês possam copiar no caderno apenas as frases, que são as opções de resposta para as próximas questões. Então, nós temos ali, ó, break your leg, quebrar a sua perna, jump down the stairs, pular de uma escada, spend too much time in front of a screen, passar muito tempo em frente a telas de computador, de televisão, de notebook. Eat all of this food, comer toda essa comida. Or have a stomachache, ter uma dor de estômago. Ou have a headache, ter uma dor de cabeça. Então, vou aguardar vocês copiarem e já voltamos com a atividade.
Ok? Copiaram então as opções? Vocês vão usá-la agora para responder o próximo exercício. Então, nós temos aqui ó, a imagem de uma comic strip. Nós temos no primeiro quadrinho, né? Vamos analisar ali a imagem. Uma pessoa adulta, que pode ser a mãe, né? E um menino. E aí a mãe diz assim, be careful, tome cuidado. If you... E aí você vai completar com uma daquelas opções da frase do slide anterior, usando o first conditional. E depois, you, qual vai ser a consequência? Qual vai ser o resultado? Então, primeiro você vai colocar a condição e depois o resultado. Escolha daquelas opções qual é o verbo e a frase que melhor se encaixa aqui. Lembre que quando você for fazer a primeira frase da condição, você vai usar o verbo no presente simples. E na segunda frase, o verbo no futuro simples. Eu vou dar uns minutos para vocês responderem e já voltamos para conferir. E aí, conseguiram responder? Nós vamos conferir então. Olha, be careful if you eat all this food. Se você comer toda essa comida, né? Tem ali batata frita, coxinha, sanduíche, pizza, né? Se você comer tudo isso, o que vai acontecer? You will have a stomachache. Você vai ter uma dor no estômago. Então, vejam lá, né? Na segunda parte da comic strip, ele tá lá, né? Com dor na barriga. Number 2. Agora nós temos na imagem, provavelmente o pai e a menina na frente da televisão. E o pai diz assim, be careful if you... Observem lá no quarto dela que tem a televisão, tem o celular e tem o notebook. O que vai acontecer? Na segunda parte ela está lá, ó, deitada na cama, com a mão na cabeça.
Então, pense em qual verbo vocês vão usar, qual daquelas opções. Já voltamos para conferir. E aí, colocaram as respostas? Vamos conferir. Be careful if you spend too much time in front of a screen. Se você passar muito tempo na frente das telas de computador, de celular, you will have a headache. Você terá uma dor de cabeça. Então, próximo, number 3. Então, vamos observar a imagem. O menino está descendo uma escada, né? A gente percebe que ele está ali, né? Todo eufórico, pulando. E no segundo quadrinho, ele está no médico e o médico diz, it's broken. Ó, tá quebrado. Então, qual seria aqui, então, a construção da frase? If you, e aí vejam lá as opções que vocês têm para a resposta. Qual vai ser o resultado? Respondam, em seguida nós conferimos.
Ok, let's check the answer. Tome cuidado if you jump down the stairs. Se você pular das escadas, you will break your leg. Você quebrará a sua perna. Então aqui, ó, a gente pode observar que foi usado o presente simples na primeira frase de condição e o futuro simples na segunda frase. Espero que vocês tenham gostado de ter produzido essas comic strip. Agora nós vamos falar sobre os prefixos. Então eu achei interessante esse cartoon que eu trouxe, que a gente pode observar ali na imagem, né? O do sentadinho na calçada e vem caminhando pela calçada, re e one. E aí o do que está sentado diz assim, né? Here they come again. These guys always try to start something. Aqui estão esse pessoal de novo, né? Lá vem esse pessoal de novo. Eles sempre tentam começar tudo, que são os prefixos, né? Por que chama prefixo? Porque eles sempre vão começar a palavra, vão vir no início da palavra. Eu trouxe aqui alguns exemplos de prefixos para vocês. Lembrem que esses prefixos, eles são para identificar ou determinar o oposto da palavra. Então, olhem ali, ó. Unhappy is the opposite of happy. Disagree is the opposite of agree. Lembram quando nós estudamos aquelas expressões de opinião? Que para dizer que você concorda, você diz I agree with. Para dizer que discorda, I disagree with. Então, o this, ó, é um prefixo que está ali para indicar o oposto. Lembram também da aula passada das notícias online? Eu perguntei para vocês as advantages and disadvantages. Ó, o this ali também é um prefixo. As vantagens e as desvantagens. Outro exemplo. Imperfect is the opposite of perfect. Independent is the opposite of dependent. Perceberam? Os prefixos, então, por isso que chama prefixo, vem antes da palavra e vai alterar o sentido dessa palavra. Trouxe aqui o Garfield, o gato preguiçoso, nessa comic strip. O John, que é o dono do gato, que também é um personagem dessa tirinha, ele está no telefone com a Ellen, a namorada, e ele diz assim, Ellen, my dear, todo apaixonado, né? Ellen, minha querida. It's impossible for me to put into words the way I feel about you. É impossível eu expressar em palavras tudo o que eu sinto por você. E o Garfield ali do lado, né? Só escutando. Daí no último quadrinho ele diz, But I have composed a little yodel that I think says it all. Mas eu compus um pequeno yodel que eu penso que vai dizer, eu acho que vai dizer tudo. Yodel é um estilo de música que não se usa palavras, apenas sons. Esses sons são sons, pode ser falsetes, na verdade ele intercala, né? Falsetes e sons apenas sem palavras para uma música. Então, nesse caso aqui, ele está dizendo, ó, eu compus um pequeno yodel, não tem palavras, né? Então, como ele não tem palavras para expressar o que ele sente por ela, então ele vai fazer isso, vai cantar um yodel. E o Garfield nessa hora, ó, desaparece, fica só a fumacinha dele ali, né? Sumiu do mapa. Então, number one. Qual palavra da comic strip é formada por um prefixo? Então, leiam novamente, façam a leitura novamente da comic strip e respondam. Procure ali, ó, qual é a palavra que é formada por um prefixo. Em seguida, nós fazemos a correção.
Let's check the answer. So, impossible, né? Impossible é a palavrinha ali, então, que tem o prefixo. Number 2. What's the meaning of impossible? E agora, qual é então o resultado, o significado da palavra impossible? Letter A, not able to be done, or able to be done. Apto ou capaz de fazer algo, ou então incapaz de fazer algo, não capaz. Qual seria a opção? Letter A or letter B? E aí, conseguiram identificar qual é o significado? Então, vamos conferir. Ó. Not able to be done. Impossible, impossível, né? Não apto para resolver ou para fazer algo. Agora eu trouxe para vocês uma música, né? Essa música é do Bruno Mars, o nome dela é Somewhere in Brooklyn. Então aqui, ó, mais uma vez eu trouxe música para a aula e quero reforçar com vocês. A música é uma ferramenta muito importante para vocês aprenderem inglês. Ela ajuda bastante com vocabulário, com a pronúncia. Então, muitas pessoas, né? Todo mundo gosta de música. Procura uma música que você curte, que você gosta, coloque lá para tocar, tente ouvir bem as palavras. Tente olhar a tradução da música, com isso você vai estar enriquecendo o seu vocabulário e também a pronúncia das palavras. Vamos lá então para a música. She was covered in leather and gold 21 years old. I lost her in the cold. It's unfair, she's out there. Então aqui ó, na música ele diz, né? Ela está coberta de couro e ouro. 21 anos tem a moça, né, de idade. I lost her in the cold. Eu a perdi no frio. It's unfair, she's out there. É injusto ela estar lá fora. Então agora na número 3. There is a word formed by a prefix. Então estou afirmando ali, ó, tem uma palavra formada por prefixo. What is it? Qual é essa palavra? Então, leiam novamente a parte da música e localize ali uma palavra que tenha um prefixo. Já voltamos para conferir.
Ok, então qual é a palavra ali nessa música formada por um prefixo? Vamos ver? Unfair. Number 4. Agora vocês vão responder se essa frase é falsa ou verdadeira. True or false? Letter A. Unfair is the sum of unjust. The same é igual, a mesma coisa, são sinônimos. Or just is the same of unjust. O que vocês acham? Unfair is the opposite of fair. Então, o opposite é o oposto e the same é o mesmo. Fair is the same of just. Então, pensem lá qual é a resposta correta, se é verdadeira ou falsa. Analisem bem os prefixos das palavras. Em seguida, nós corrigimos. E aí, galera, conseguiram responder? Então, nós vamos conferir agora quais frases são falsas e quais são verdadeiras. Unfair is the same of unjust. Sim, são sinônimos. Os dois significam injusto. Então, is true. Letter B. Just is the same of unjust. O justo é o mesmo que injusto? Olha lá. Não, né? Porque a gente já viu que quando eu uso o prefixo un, eu estou dando o oposto, o significado oposto da palavra. Então, false. Letter C. Unfair is the opposite of fair. Verdadeiro, né? Já vimos, então, prefixo ali que indica o oposto. Letter D. Fair is the same of just. O fair e o just têm o mesmo significado? Sim. Viram que ali nós não temos o prefixo. E essas duas palavras, elas são sinônimos. Tá aí, ó, para vocês melhorarem o vocabulário de vocês. Então, se você quer dizer justo, você pode dizer just or fair. Vocês têm duas opções. E agora, nós vamos para o nosso quiz. São duas perguntas, nós faremos a leitura e a resposta juntos. Number 1. Essa pergunta é sobre o first conditional. Então, vocês têm duas opções para a resposta. Primeiro, ó, I will buy, que é a opção da letra A, address, if I
have enough money. Ou a letra B, I buy a dress if I will have enough money. Dress, gente, é vestido. E enough money é dinheiro suficiente. Então, ali vocês vão observar qual frase, qual verbo nós vamos colocar nas duas frases para completar corretamente. Vamos analisar, ó. A primeira frase é I will buy, ou então buy. Depois, ó, a segunda frase começa com with. Então, aqui nós temos a frase que expressa a condição. Então, a frase que expressa a condição, a gente vai usar o presente simples. Então, a primeira, vamos conferir. I will buy a dress. Eu compraria um vestido se eu tiver dinheiro. Então, na primeira a gente vai usar o will buy e na segunda o have. Certo? Lembra que eu expliquei para vocês que a frase condicional e a frase do resultado podem vir uma antes da outra. Certo? E aqui nós temos a número 2. Why are you so happy or unhappy? You have everything you need. Por que você está tão happy or unhappy? Você tem tudo o que você precisa. E agora, o que vocês acham? A gente usa aqui, tem o prefixo ou sem o prefixo? Vamos conferir? Unhappy, né? Por que você está tão triste? Você tem tudo o que você precisa, né? Nem sempre, quando a gente tem tudo o que precisa, a gente está feliz, né? Às vezes a gente tem coisas que não dá para comprar com dinheiro. A gente precisa, às vezes, de carinho, de afeto, de atenção, certo? Então, vamos recapitular o que nós aprendemos hoje. Ó, nós aprendemos sobre comic strip, que são aquelas tirinhas bem divertidas, tem várias na internet, vocês podem pesquisar, fazer a leitura delas. Nós falamos também sobre o first conditional. O first conditional são aquelas frases que expressam a condição e também o resultado. E nós temos também os prefixos, que são aquelas palavrinhas que a gente coloca, aquelas letras, né, que nós colocamos antes da palavra para mudar o sentido dela. Espero que vocês estejam estudando em casa, que estejam se cuidando, que estejam fazendo as atividades. É muito importante que vocês resolvam essas questões e sempre que vocês perderem uma aula, lembre que vocês têm 3 formas de assistir essa aula novamente. No aplicativo Aula Paraná, no aplicativo Google Classroom e também pelo YouTube. Foi muito bom passar esse tempo com vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês. See you soon! Fiquem em casa, se cuidem e usem máscara. Bye, bye, até a próxima!